Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um resumo aqui no canal. Vamos lá então para um resumo das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Esse vídeo fala um pouquinho dos confrontos, comentar os resultados. Eu vou falar também sobre o chaveamento da competição, desse mata-mata da competição. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo, né galera? Vamos lá então para o primeiro confronto das oitavas de final. Já logo de cara, confronto brasileiro. Palmeiras 1, Botafogo 0. Uma coisa que eu esqueci de citar. As oitavas de final começaram dia 28 de junho, no sábado. Terminaram na terça-feira, dia 1º de julho, também conhecido como ontem, no momento que eu gravo esse vídeo. Primeiro confronto das oitavas de final, Palmeiras 1, Botafogo 0. Como eu já antecipei, confronto brasileiro. A última vez que isso aconteceu foi no Mundial de 2000, organizado pela FIFA, tá? Aquele jogo Corinthians e Vasco, vale pela final do Mundial de 2000, em que o Corinthians se sagrou campeão. E cara, eu assisti esse jogo, Palmeiras e Botafogo, e cara, falando do jogo em si, mano, foi um jogo bem travado, cara. Foi um jogo bem travado, bem morno, bem... Como é que eu posso dizer, cara? Bem insonso, sabe? Um jogo bem travado mesmo. Só que se tratando de apontar quem jogou melhor, ou pelo menos quem foi um pouco melhor nesse jogo, foi o Palmeiras, cara. O Palmeiras teve as melhores oportunidades. O John, goleiro do Botafogo, fez 2 ou 3 grandes defesas, pelo menos no decorrer do jogo, apesar do jogo travado. Acabou que o jogo, tempo regulamentar terminou 0 a 0, o jogo foi para prorrogação, e na prorrogação, aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação, sai um golaço do Paulinho, né? Golaço do Paulinho, onde ele sai driblando dois jogadores do Botafogo, bate de canhota no cantinho, sem chance pro John. E, cara, olha só que coisa, né, velho? O Paulinho veio do banco de reservas. Na prorrogação, ele fez o gol que classificou o Palmeiras. Depois do gol, ele saiu de campo por lesão. Que coisa, né, cara? O Paulinho literalmente só entrou em campo para decidir o Palmeiras e logo depois sair de campo. Que coisa, né, velho? Que coisa. Mas enfim, com esse resultado, o Palmeiras se tornou o primeiro classificado para as quartas de final dessa Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo, por sua vez, se tornou o primeiro eliminado e é o primeiro a voltar para casa na fase de oitavas de final. E uma coisa que eu já ia esquecendo de citar, tanto é que eu pausei o vídeo só para colocar aqui na tela. Após a eliminação para o Palmeiras, Renato Paiva foi demitido do comando técnico do Botafogo. E tipo, essa decisão, cara, eu não sei o que dizer, cara. Porque tipo assim, justo ali no melhor momento do Renato Paiva, no comando do Botafogo, o Paiva que, pra ser bem sincero, eu acho ele um técnico bem do questionável, bem do limitado, sabe? Mas ele viveu o seu melhor momento no Botafogo, mas acabou que com essa eliminação, ele foi demitido do comando do Botafoguense. E detalhe, essa demissão aconteceu no auge da madrugada. Aconteceu na madrugada, horário de Brasília. Lá pra meia-noite, 1 hora da manhã, ali mais ou menos, acontece a demissão do Renato Paiva. Na madrugada de domingo pra segunda, melhor dizendo. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa. Mais um episódio das loucuras, né? Mais um episódio das loucuras do nosso queridíssimo futebol brasileiro, né? Mas, enfim, Palmeiras classificado, Botafogo eliminado. Próximo confronto aí das oitavas. Benfica 1, Chelsea 4. Benfica de Portugal, Chelsea da Inglaterra. E, cara, jogo maluco. Jogo maluco. Esse confronto que saiu o adversário do Palmeiras, que no caso será o Chelsea. E sim, teremos reencontro entre Palmeiras e Chelsea do Mundial de 2021, onde o Chelsea derrotou o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras vai com clima de revanche para cima do time inglês. Mas falando desse confronto em si, Benfica e Chelsea. Jogo maluco, cara. O Chelsea sai na frente ali com um golaço de falta do Reece James. Na lateral do campo, ele mandou direto pro gol. O Trubin, goleiro do Benfica, acabou aceitando, mas ainda assim foi um golaço do Reece James. E, cara, nesse jogo aconteceu um fato simplesmente, ao mesmo tempo comum, o que tem sido comum nesse Mundial, um fato ainda assim bizarro.
Faltando simplesmente 5 minutos pós acréscimos, obviamente, para acabar esse jogo. Ou seja, aos 85 minutos de jogo, vulgo 40 do segundo tempo, o jogo simplesmente para. Adivinha por quê? Condição climática. Mano, simplesmente. Mano, na moral, mano. O jogo. Tudo bem que é uma questão de protocolo de segurança lá dos Estados Unidos. Mas, mano, 5 minutos pra acabar o jogo, velho. Mano, que loucura, cara. Simplesmente pararam o jogo faltando 5 minutos pra acabar, velho. Mano, que bizarro, velho. Só que assim, dessa vez parece que foi sério, porque, pelo que eu vi, caiu até raio lá no lugar onde Benfica e Chelsea fizeram o jogo. Parece que caiu até raio por lá. Mas, cara, ainda assim, mano, simplesmente bizarro você imaginar um jogo separado faltando 5 minutos para acabar por condição climática. Simplesmente bizarro. E mais detalhes dessa parada, viu? Esse jogo ficou parado por cerca de 2 horas, aí mais ou menos, sim. O jogo ficou cerca de 2 horas parado por conta disso. Ou seja, parece que foi sério mesmo. Depois, aí beleza, depois dessas 2 horas de paralisação, o jogo volta. Benfica consegue um pênalti no finalzinho do jogo, onde o Di Maria converte a cobrança de pênalti, empata para o Benfica, leva o jogo para a prorrogação. Vem a prorrogação e o Bresciani, jogador do Benfica, como eu disse aqui, foi expulso com 2 minutos de prorrogação. E depois dessa expulsão, o Benfica até tenta arrumar alguma coisa, mas acabou que não adiantou muita coisa, né? Pelo contrário, depois que sai essa expulsão do Bresciani, vem os 3 gols em sequência, no intervalo de 9 minutos, como podemos ver aqui, do time do Chelsea. O segundo gol ali com o do Nkunku, a bola onde. Bola pro lado esquerdo, não vou lembrar quem foi finalizar, foi cruzar. Enfim, o jogador do Chelsea pelo lado esquerdo cruzou, chutou, enfim. O Trubin, goleiro do Benfica, falha. A bola bate e rebate na grande área. Só põe Nkunku, que bate meio de costas, manda a bola pro gol. Na sequência, o Pedro Neto, numa jogada de contra-ataque, faz o terceiro gol do Chelsea. Discovery Hall, outro contra-ataque, fecha o caixão, liquida a fatura, sacramenta a goleada do Chelsea. E com esse resultado, o Chelsea, como eu já citei antes, vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final, se tornando aí o segundo classificado para as quartas de final. O Benfica, por sua vez, Benfica tentou, lutou, mas não deu. O Benfica está eliminado, volta para casa mais cedo nessa fase de oitavas de final. Aqui foram os jogos do dia 21 de junho, no sábado. Nós tivemos 2 jogos por dia. Vamos então para os jogos de domingo. Começando então com PSG 4, Inter Miami 0. PSG na França, Inter Miami dos Estados Unidos, aí sede. E cara, chocolate do PSG, cara. Chocolate do PSG. No primeiro tempo, o PSG basicamente construiu esse resultado no primeiro tempo, onde com 2 gols de João Neves, um gol contra do zagueiro do Inter Miami, bola cruzada, se não me engano, do Hakim pelo lado direito. O Avery, jogador do Inter Miami, foi tentar o corte, jogou contra o próprio gol. Aí no finalzinho, o Hakimi fez o 4º gol, bate-mate ali na área. E no meu tempo terminou 4-0 para o PSG. Ou seja, os 4 gols do PSG saíram no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o PSG claramente tira o pé para não fazer mais gol. Tanto é que no intervalo o Luiz Henrique manda a campo 3 alterações. Sim, o Luiz Henrique tirou 3 jogadores de campo, mandou 3 jogadores. E claramente o PSG tirou o pé. Claramente o PSG tira o pé só pro jogo acabar, né? Só pro jogo acabar. E com esse resultado aqui, o PSG se tornou o terceiro classificado para as quartas de final. O Inter Miami, por sua vez, está eliminado na fase oitavas de final. E o destaque nesse jogo, PSG e Inter Miami, foram os reencontros, né? Sendo o principal deles, Messi, no Inter Miami, reencontrando o PSG, seu clube anterior ao time americano. Sim, depois que o Messi saiu do Barcelona, depois de fazer simplesmente história no Barcelona, ele foi pro PSG, acabou que não se deu muito bem, veio parar no Inter Miami e, depois de um tempo, reencontra o seu ex-clube e... Enfim, né? Enfim. Tivemos aí os reencontros entre Luiz Henrique e Mascherano. Luiz Henrique treinou, mas já treinou Mascherano no Barcelona. E... Enfim, né? Tivemos alguns reencontros ali nesse confronto, mas o principal deles, sem sombra de dúvidas, Messi
contra PSG. Vamos lá, então, o próximo confronto. Flamengo 2, Bayern de Munique 4. Vamos lá, né? Vamos lá. O Bayern de Munique abre 2-0 com menos de 10 minutos. Primeiro gol contra do Eric Pulgar com 6 minutos. Harry Kane aos 9. Ambos os gols saindo ali numa jogada ali de... originando no erro de saída de bola do time do Flamengo. O Flamengo começou esse jogo extremamente nervoso, extremamente apagado nesses primeiros 10 minutos. Tanto é que tomou 2-0. Depois o Flamengo tenta colocar a cabeça ali no lugar. Tenta colocar a cabeça no lugar mesmo, sabe? Depois sai um belo gol do Gerson, uma bola sobrada ali na grande área. O Gerson dá uma pedrada de primeira, um canhão na direção do gol, sem chance alguma, não é para diminuir para o Flamengo e recolocar o Flamengo no jogo. Parecia que o Flamengo iria esboçar alguma coisa, poderia esboçar uma reação, mas acabou que no finalzinho do primeiro tempo, Goretzka joga o balde de água fria em cima do Flamengo, faz o terceiro gol do time alemão. Um golaço do Goretzka, diga-se de passagem. Vem o segundo tempo, sai o pênalti pro Flamengo logo no começo, aos 10 minutos, onde o Jorginho marca seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, diminui para 3-2, de novo o Flamengo volta o jogo, de novo o Flamengo tenta esboçar uma reação, mas acabou caindo no decorrer do jogo, uma saída de bola errada, mais uma, né, do Luiz Araújo, onde ele foi sair jogando sozinho, perde a bola onde não deveria perder. Na sequência, sai o quarto gol do Bayern. Gol dele de novo, Harry Kane. Como joga o Harry Kane, hein? Caramba! 41 gols na temporada, hein? 41 gols na temporada do Harry Kane. Mas, enfim, né? Mais um balde de água fria, né? No momento onde o Flamengo poderia esboçar uma reação, mas acabou que veio outro balde de água fria. E, enfim, foi basicamente isso, cara. Flamengo, assim, cara. Eu vi uma galera falando que o Flamengo jogou de igual para igual contra o Bayern de Munique, mas, cara, eu sinceramente, mano, eu não vi o Flamengo jogar de igual para igual contra o Bayern, não, cara. É claro que o Flamengo não fez uma partida terrível, não fez uma partida tenebrosa, igual eu já vi algumas pessoas falando, mas, por outro lado, também não concordo com aquela premissa de que o Flamengo fez jogo de igual para igual contra o Bayern. Isso eu discordo totalmente. Eu discordo do fato do Flamengo ter feito uma partida ruim, mas também discordo do fato do Flamengo ter jogado de igual para igual contra o Bayern de Munique. A minha concepção em relação a esse jogo foi: o Flamengo tentou reagir umas duas vezes no decorrer do jogo, que foram justamente os gols de Gerson e Jorginho, mas acabou que o Flamengo não foi páreo para o Bayern de Munique e basicamente isso, né? O Flamengo fez 2 gols ali para tentar arrumar alguma coisa, mas acabou que levou 4 e não teve jeito. Com esse resultado, o Flamengo se juntou ao Botafogo e com esse resultado se torna o segundo brasileiro a ser eliminado na competição, o quarto eliminado da competição em si. O Bayern, por sua vez, está classificado, é o quarto classificado para as quartas de final da competição. E com isso, teremos um confronto entre PSG e Bayern de Munique. Jogaço nas quartas de final, hein? Com isso, nós temos 2 confrontos definidos: Palmeiras e Chelsea, PSG e Bayern de Munique. E aqui foram os jogos de domingo, dia 29 de junho. Vamos agora então os jogos de segunda-feira, dia 30 de junho, começando com simplesmente Inter de Milão 0, Fluminense 2. Isso mesmo que você está vendo na tela. E não, isso não é edição. Isso aqui não é fake. Eu não acessei nenhuma página fake. Eu não acessei nada. Nada fake. É isso mesmo que você está vendo. Inter de Milão 0, Fluminense 2. Fluminense fez história. Simplesmente Fluminense fazendo história e eliminando a Inter de Milão nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. Mano, na moral, mano. Mano, resultado histórico, cara. Tem nem o que falar, mano. Resultado histórico do Fluminense, cara. O Fluminense que abriu pela Caloco, 10 minutos de jogo, totalmente surpreendente. O gol do Germancano, bola cruzada ali pelo lado direito, foi do Samuel Xavier, foi do John Arias ali mais ou menos. Cruza a bola pelo lado direito, a defesa da Inter ficou lá no mundo de nada, no mundo de Alice das Maravilhas. O Sommer também deu aquela titubeada, ficou totalmente aéreo. Toda a defesa da Inter ficou aérea naquele cruzamento do John Arias.
O Germancano não quis nem saber, cabeceou a bola pro gol para abrir o placar logo com, repito, 3 minutos de jogo. Mano, quem que ia imaginar um negócio desse, velho? Um vacilo total da defesa da Inter. Quem que ia imaginar que o Fluminense ia abrir o placar logo com 3 minutos de jogo contra a Inter de Milão? Mano, quem que ia imaginar um negócio desse, velho? Simplesmente histórico, mano. Simplesmente bizarro. Mas enfim, sai o gol do Fluminense logo com 3 minutos de jogo. E aí no decorrer do jogo, o Fluminense... Eu que assisti o jogo do Fluminense, assim como vi o jogo do Flamengo, assim como vi o jogo do Palmeiras. Eu consegui ver o jogo do Fluminense. E cara, depois desse gol do Germancano, esse gol do Germancano, aliás, foi a melhor coisa que poderia acontecer com o Fluminense. Porque depois desse jogo, o Fluminense, defensivamente falando, fez uma partida impecável, uma partida perfeita na parte defensiva. Quais são ali dos últimos 10, 15 minutos aí do segundo tempo, aí, os últimos 10, 15 minutos aí de jogo, onde a Inter tenta pressionar, a Inter, Lautaro Martins obriga o Fábio a fazer pelo menos 2 ou 3 milagres no decorrer do jogo. Mesmo o Lautaro Martins que jogou uma bola na trave aí no finalzinho do jogo. A Inter de Milão até tentou esboçar uma pré-ação, ó. Tô falando tudo embolado. Uma pressão aí no final do jogo. Mas acabou que numa jogada de contra-ataque, aos 48 minutos do segundo tempo, Hércules, que tinha saído do banco de reservas, faz o segundo gol do Fluminense para liquidar a fatura, para decretar a história sendo escrita. Fluminense eliminando a Inter de Milão na Copa do Mundo de Clubes. Simplesmente histórico, inacreditável o que fez o Fluminense nesse Mundial, cara. Simplesmente histórico, mano. Histórico o que fez o Fluminense. Mas enfim, Fluminense quinto classificado para as quartas de final. Inter de Milão, quinto time a ser eliminado na fase oitavas de final. Mano, já falei isso várias vezes, mas ainda assim é histórico, cara. Histórico o que fez o Fluminense. Vamos lá então pro próximo confronto. Outro resultado histórico. Manchester City da Inglaterra 3, Al Hilal da Arábia Saudita 4. Não, isso aqui não é edição, isso aqui não é fake, isso aqui não é uma página da Deep Web, isso aqui é real, tá? Manchester City 3, Al Hilal 4. O Al Hilal simplesmente eliminando o Manchester City de Pep Guardiola. Mano, na moral, mano. Pera aí, galera, pera aí. Mano, na moral, velho. Eu tive que pausar esse vídeo pra falar um negócio aqui pra vocês, velho. Vocês já agradeceram a este careca que vocês estão vendo agora? Não, vocês já agradeceram a este senhor, vocês estão vendo aí na tela, que, pra quem não sabe, é o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Mano, vocês já agradeceram a este cidadão, que vocês estão vendo aí na tela, por ter criado essa competição? Mano, simplesmente bizarro, mano. Simplesmente inacreditável, cara. Simplesmente inacreditável, mano. Inacreditável. O Manchester City sai na frente logo cedo no jogo, com o gol do Bernardo Silva. Vem ali o decorrer do jogo o Marcos Leonardo, sim, aquele mesmo, revelação do Santos, que estava no Benfica até pouco tempo, fez o gol de empate. O Al vira o jogo 6 minutos depois com o gol do Malcom, ele mesmo, revelado pelo Corinthians e jogador da seleção brasileira, faz o gol que seria da virada do Al Hilal, mas acabou que 3 minutos depois o City empatou com o Erling Haaland, até aí, beleza. Só que aí assim o jogo termina. Assim termina o tempo regulamentar, 2-2, bora a prorrogação. Vem a prorrogação, logo aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Coulibaly, aquele mesmo zagueiro ex-Napoli, tá um tempo já jogando no Al Hilal, desde 2023 aí mais ou menos jogando no Al Hilal, faz o terceiro gol do time árabe, de novo botando o Al Hilal na frente. Depois, Phil Foden, 10 minutos depois, empata o jogo para o City, 3-3, vem o segundo tempo da prorrogação e aos 112 minutos, de novo ele, que aparece bem aqui, ó. Tem esse negócio aqui atrapalhando, mas olha ele aqui, ó. Marcos Leonardo faz o segundo gol dele no jogo, o quarto do Al Hilal, o gol que sacramentaria a história sendo escrita, o gol que classifica o Al Hilal e elimina o Manchester City
Repito, de Pep Guardiola. Mano, simplesmente inacreditável. Simplesmente inacreditável o que fizeram Al Hilal e Fluminense nesse dia 30 de junho de 2025, mano. Simplesmente histórico, mano. Histórico o que esses dois fizeram. E vão se enfrentar, tá? Esse aqui que... Esses dois confrontos, aliás, que definiram o terceiro confronto das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense contra Al Hilal. Dois times que eliminaram simplesmente o atual vice-campeão da Champions e o campeão da Champions 2 temporadas atrás, avançando para as quartas de final e se enfrentando na competição. Al Hilal, sexto classificado para as quartas de final. Manchester City, sexto eliminado na fase oitavas de final. Vamos lá então para o próximo confronto. Esse que foi os jogos de segunda-feira, dia 30 de junho. Vamos agora para os jogos de terça-feira, dia 1º de julho. Começando então com 30 de julho, também conhecido como ontem, no momento que eu gravo esse vídeo. Real Madrid 1, Juventus da Itália 0. Confronto europeu na fase oitavas de final. E reencontro entre Real Madrid e Juventus, depois daquela Champions, fatídica Champions da temporada 2017-2018, onde todo mundo sabe, no primeiro jogo lá na Itália, Real Madrid fez 3-0 com aquele golaço de bicicleta histórico do Cristiano Ronaldo. Veio o jogo da volta, a Juventus abriu 3-0. No final do jogo sai aquele pênalti polêmico a favor do Real Madrid. Real Madrid faz o gol que seria da classificação, que classificou o Real Madrid à semifinal de Champions e eliminou a Juventus nas quartas de final. Enfim, 7 anos depois, Real Madrid e Juventus voltam a se reencontrar novamente numa fase de mata-mata, dessa vez de Copa do Mundo de Clubes. E mais uma vez, deu Real, com o gol de Gonzalo Garcia, revelação da base do time merengue, que vem se destacando e muito nesse Mundial. Abre o olho em Mbappé. O Real Madrid vence a Juventus mais uma vez e se torna o 7º classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Juventus, por sua vez, se tornou o 7º e penúltimo eliminado na fase oitavas de final. E olha, falando um negócio pra vocês aqui, velho. Eu vi esse jogo, Real Madrid e Juventus, e cara, vou até colocar os números aqui embaixo, ó. O Real Madrid simplesmente, se não for um amasso, o Real Madrid simplesmente deu um apavoro em cima da Juventus, cara. O Di Gregório, o goleiro da Juventus, fez pelo menos umas 3, 4, 5 grandes defesas no decorrer do jogo. Enfim, o Real Madrid passou por cima do time da Juventus, mas acabou, o placar ficou só 1-0. O Real Madrid deu um calor tremendo no time da Juve. Acabou que, mais uma vez, deu Real Madrid. Real Madrid vai para as quartas de final e dá o seguinte recado. Estou chegando, eu quero ganhar essa competição. Pelo menos eu acho, né? Eu acho. Mas, enfim, vamos então para o último jogo dessa fase oitavas de final. Borussia Dortmund da Alemanha 2, Monterrey do México 1. Como já citei, último confronto da fase oitavas de final. O Borussia Dortmund abriu 2-0 no primeiro tempo, com 2 gols de Guirassy, artilheiro da Champions League dessa temporada 24-25. Aí no primeiro tempo, veio o segundo tempo, onde logo com 3 minutos do segundo tempo, o Monterrey diminui com o gol do Berterame, esboça uma reação, mas acabou que não deu para o time mexicano, acabou que deu Borussia, né? Deu Borussia. Com esse resultado, o Borussia Dortmund é o 8º e último classificado para as oitavas de final, para as quartas de final, não oitavas, mas quartas de final. O Monterrey, por sua vez, se torna o 8º e último eliminado na fase oitavas de final. E não, vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui não é o Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, esse aqui é o Job Bellingham, irmão do Jude Bellingham do Real Madrid. O Job, que estava jogando no Sunderland na temporada passada, nessa temporada veio para o Borussia Dortmund. O Jude Bellingham não voltou para o Borussia, não saiu do Real. Esse aqui é o Job Bellingham, irmão do Bellingham do Real Madrid, tá? Só para constar, se por acaso você estiver olhando para esse carinha aqui, ó, falando, meu Deus, o Bellingham voltou para o Borussia. Não, esse aqui é o irmão dele, tá? Esse é o seu irmão, Job Bellingham.
E esses foram então os confrontos dessa fase oitavas de final. Vamos então para o chaveamento dessas quartas de final. E assim ficou o chaveamento da fase quartas de final. Na chave da esquerda, Palmeiras contra Chelsea, reencontro da final de 2021, onde quem passar enfrenta o vencedor de Fluminense e Al Hilal. Pois é, simplesmente poderemos ter um Palmeiras e Fluminense numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes. Mano, se isso aqui acontecer, vai ser simplesmente histórico, tá? Se isso acontecer, vai ser simplesmente histórico e inacreditável. Se acontecer, né? Se acontecer. Na chave da direita temos PSG contra Bayern de Munique. Jogaço de bola, tá? Jogaço. E mais aqui embaixo, quem passar nesse confronto PSG e Bayern, pega o vencedor no confronto entre Borussia Dortmund contra Real Madrid. Ou seja, podemos ter duas possibilidades. Primeira possibilidade, PSG contra Real. Reencontro de Kylian Mbappé contra o PSG. Três possibilidades, para falar a verdade, né? Segunda possibilidade, Der Klassiker, clássico alemão entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Terceira possibilidade, Real Madrid e Bayern de Munique fazendo mais um confronto de mata-mata dos 1759 que já fizeram na Champions League. Podem fazer outro confronto, dessa vez na Copa do Mundo de Clubes. E esse foi então o nosso resumo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gostou do conteúdo. Forte abraço, que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, é nóis!